E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo da Central das Escrituras. Hoje tem uma convidada bem especial aqui, a irmã Vânia Valtriane de Carvalho. Falei certo? Falou. Ela está lá nos Estados Unidos agora e tem uma história incrível. Talvez alguns de vocês já conhecem, porque ela tem um canal no YouTube. Depois vou pedir até que você me passe para mim deixar na descrição, tá bom? Pessoal, Ah, obrigada, tá bom. e ela também participou do podcast Marta Maria, com as meninas Isso, lá contando a experiência. meninas maravilhosas. E você estava até me falando que você foi líder de uma delas, né? Fui, Que legal. a Então, Letícia. perfeito. Quanto tempo você está morando aí nos Estados Unidos? 11 anos, Ó, bastante tempo. Mas é, você é brasileira da onde? de São Paulo. De São Na Paulo? verdade, eu nasci em Campinas, mas depois de Ah, casada, morávamos em São Paulo. Então, nossos três filhos nasceram na capital. que legal, muito bom. E você é membro da igreja há quanto tempo? Eu sou membro da igreja há 38 anos. Bem na hora que eu entrei na adolescência, o Senhor teve misericórdia de mim e trouxe os missionários. Que legal, que bênção. Bom, você teve uma experiência bem diferente, eu diria, porque, para ir direto ao ponto, você morreu e o Senhor desejou que você voltasse. Só que essa experiência deixou algumas memórias, algumas marcas, algumas coisas bem interessantes e importantes. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco para nós. Mas antes, o contexto. O que que aconteceu Tá. que você, assim, quase, praticamente morreu, né? O que que aconteceu? Foi É, um a gente vai fazer um acidente? resumo aqui, né? Porque, como Aham. você falou, é bastante coisa. E o que E você conta aconteceu isso no seu foi. canal, né? Quem quiser saber mais É, também vai poder saber no seu canal. aí a pessoa vai lá. E o ideal é assistir os primeiros, porque os primeiros 15 pelo menos, mas são todos Ah, vídeos bem curtinhos. sim. Cada um deles tem 5, 6 minutos. Então você Uhum. não precisa assistir tudo. Eu achei melhor dividir assim do que deixar a pessoa 2 horas num vídeo só. Tá bom. Então, vamos lá. Nós estávamos aqui há pouco mais de um ano e eu entrei numa febre louca, né, de trabalhar muito aqui. Eu fazia business, fazia eventos, comida brasileira, e nossa, decoração, um monte de coisa, né? E aí eu trabalhava bastante. Aí, numa festa junina que eu e meu marido estávamos organizando para a igreja, para a comunidade brasileira daqui, né? Algumas eram como 4 ou 5 alas participando. Eu estava dançando a quadrilha com ele, quando de repente eu senti uma dor que eu nunca senti. E para eu tentar ajudar as pessoas a entender o que, que eu senti, eu sempre falo, foi como se alguém tivesse enfiado uma faca quente no meu cérebro e torcido. Era uma dor insuportável que me fez vomitar. E depois que eu vomitei, eu desmaiei. Então, tudo que eu vou te contar foi me contado por meu marido, meu bispo, minha filha, os amigos da ala, todo mundo que estava naquela festa junina, que foi testemunha, que viveu isso, né? Que falou com os médicos, que foi para o hospital, porque eu só acordei 3 dias depois. Então, conta um pouco o que eles te contaram quando você Tá acordou. bom. Depois, nessa Então, festa junina, o pessoal ficou surpreso porque você desmaiou, sentiu essa dor. E o que eles isso. fizeram? Eles levaram você para o Havia um hospital. enfermeiro lá, né? O Pai Celestial, sabe de todas as coisas. Ele me acudiu, ele disse que minha língua estava enrolando para a garganta, que ele me ajudou para eu não morrer sufocada. E disse que sabia que isso era um sintoma de algo muito sério no cérebro. Foi chamada a ambulância, que chegou em menos de 5 minutos, porque o hospital está bem pertinho do parque onde foi a festa. E aí eles me levaram para o hospital e foi detectado pelo MRI que eles fizeram um exame que haviam 2 veias rompidas no meu cérebro, inundando a parte esquerda todinha de sangue. E aí o que que aconteceu foi que o médico, haviam várias pessoas com meu marido no hospital aquele dia, Lucas. Eles estavam tudo vestido a caráter, o pessoal ficou assim, né, no hospital. Da onde veio esse povo com essas roupas? Né? Uma parte cômica de uma tragédia, né? E o médico falou: olha, nós vamos levar ela para uma cirurgia para ver o que que a gente pode fazer. Vai ter que abrir a cabeça dela e vai ser uma cirurgia longa.
E eu fui, né? E segundo meu marido e meu bispo, eles ficaram esperando. Meu marido não falava inglês ainda, porque a gente estava aqui há pouco mais de um ano, então o bispo servia de tradutor para ele, para tudo, né? E aí o que aconteceu foi que o médico chegou de volta rapidinho. Meu marido e o bispo falam que eles olharam para o outro, ficaram apavorados, pensando: nossa, a cirurgia não ia demorar? Por que que ele já está voltando? Será que ela morreu? Eles ficaram, né? Ficaram desesperados, né? Mas aí o médico falou assim: olha, as notícias não são boas. Nós abrimos a cabeça dela e, como vocês viram, a cirurgia não foi demorada, como eu disse, porque nós fechamos, porque não há nada que nós possamos fazer. O trauma que tem naquela cabeça lá é como se ela tivesse caído de um prédio de 3 andares, tá tudo tomado de sangue e ela vai morrer em algumas horas. Não tem nada que a ciência ou nós possamos fazer. Foi isso que o médico disse para o meu marido e para o bispo. E aí o que que aconteceu foi que o meu marido pediu para o bispo traduzir para o médico se ele poderia dar uma bênção em mim. E o médico disse a ele: olha, eu acho que ele não está entendendo, porque como meu marido não falava português, não falava inglês, ele falou assim: a sua esposa tem 0% de chance de sobreviver. Não existe nada que possa ser feito para reverter esse quadro. A gente vai pôr ela aqui no quarto, entubada, para que vocês possam se despedir. Traga seus filhos para dizer um adeus para sua mãe, porque ela vai morrer em algumas horas. E meu marido se insistiu por 2 vezes mais. Então, por 3 vezes, ele insistiu que o bispo pedisse ao médico se ele pudesse me dar uma benção. E o médico, na terceira vez, falou assim: ele pode dar uma benção nele. Fala para ele que ele pode dar uma benção. Mas que se houver qualquer mudança no quadro dela, é um milagre. E aí, meu marido deu a benção. E aí eles me tubaram, me deixaram ali, e meu marido saiu para buscar minhas filhas, o meu filho estava na missão há um ano, e as 2 meninas estavam aí. E ele voltou para buscar, e várias pessoas da ala começaram a ligar umas para as outras, para vir para o hospital para se despedir de mim. O meu bispo disse que ele contatou uma grande amiga minha, que ela também fala no meu canal. Muitas pessoas estão falando no meu canal. Foi admirável como muitas pessoas quiseram dar os seus testemunhos do que isso mudou na vida delas, como elas foram impactadas com isso. E isso foi um presente para mim, viu, Lucas? Ouvir essas pessoas falarem comigo. E o que aconteceu, para resumir a história, foi que eu fiquei lá em Não, coma. então, o seu marido te deu a bênção naquela hora. Deu, deu. Certo. E algumas pessoas ajudaram ele, que Certo. estavam Para lá no quem, hospital com ele. para quem tá vendo e não sabe, talvez não seja membro da igreja, uma bênção Ah, do sim, sacerdócio, né? Uma bênção de saúde. E a bênção, ela não garante que a gente vai ter os nossos desejos atendidos. É a vontade de Deus, lógico, né? E lógico. ele nos concedeu o sacerdócio, para que realizássemos as obras dele, mas sempre à vontade dele. E o seu Exato, marido foi. contou como é que foi esse momento de dar a bênção? Porque eu imagino que ele devia estar Ele, muito emocionado, muito, né? na verdade, o conselheiro, o líder do coro, o presidente da SOCA, todo mundo estava no hospital, gente, porque estava todo mundo na festa, Junina. E vieram ajudar meu marido, né? As meninas chorando, aquela coisa. E alguns deles me contaram assim: não, o Cinesil deve estar em choque, ele não caiu na real ainda, porque ele está tão calmo. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas o meu marido é assim. Ele tem um equilíbrio incrível. Isso é uma coisa que eu admiro desde sempre nele. Estamos casados há 30 anos. Então, ele diz para mim que em todo momento ele estava muito confiante de que o Senhor não ia me levar. Ele tinha certeza. E a minha filha, de que na época tinha 14 para 15 anos, falou: mamãe, eu só não enlouqueci nesse momento, vendo você daquele estado, careca, em coma, entubada, porque o papai me passou toda a garantia e a certeza que que você não iria morrer, que Deus ia manter você aqui. Mas ele disse na bênção, ele disse e o bispo confirmou, né? E o bispo disse que a bênção, o que ele mais gostou foi a humildade do meu marido em dizer: Senhor, nós queremos que ela fique aqui conosco. Ela tem 3 filhos pequenos ainda para criar,
mas que seja feito a sua vontade, não a nossa. Então, é como você falou, Lucas, nós todos na nossa família aprendemos que essa experiência é que nós temos que nos sujeitar, como Mosias fala, né, no livro de Mosias, no livro de Mormon, fala que nós temos que ser como crianças, estarmos submissos a nos submeter a tudo que o Senhor achar que nós temos que passar. Então, meu marido estava submisso. E, e o Senhor Ok, depois de considerou que eu 3 dias, deveria então, permanecer aqui, né? você abriu o olho, você reagiu. Depois de 3 dias, você De- voltou. Como é que foi isso? Quando eu abri os olhos, a primeira pessoa que eu vi foi o meu marido, com a minha filhinha de 8 anos. Ela ainda estava no colo dele, ela já era grande, mas estava no colo. A minha amiga Rose e um enfermeiro. Meu marido, com a alegria de me ver abrir os olhos, começou a falar empolgado. Eu não entendi absolutamente nada, Lucas. E aí a gente começou a perceber, o enfermeiro, minha amiga que estava ali, começaram a entender que eu só conseguia entender inglês. Eu não conseguia entender português. E depois eu comecei a falar e eu tentava falar com bastante dificuldade, mas eu só conseguia falar em inglês. Tanto é que eu fiquei 40 dias no hospital, meus amigos da BYU que vinham me visitar, que estudavam comigo, falavam, olha que a BYU fica com você. Mas o meu cirurgião falou assim: não, isso aí são coisas que acontecem. Eu operei uma pessoa que era um músico renomado e ele ficou 3 meses sem conseguir tocar uma nota, porque ele não acreditava que ele podia tocar. Então, são coisas do cérebro. Eu levei praticamente 3, 4 semanas para conseguir falar inglês. Eu entendi primeiro Falar português. Ou a fala falar inglês. português. Obrigada por me ajudar. Hum. Falar português. Eu consegui primeiro entender e depois falar. E quando eu voltei a falar, eu tinha um sotaque terrível. Minha família tirava muito sarro de mim. Nossa, que interessante isso. Bom, o Cinesil É. deve ter aprendido rápido inglês, então, para se comunicar com você. Eu falei para ele, eu falei assim, eu acho que isso é um sinal. Só que quando eu acordei, Lucas, o médico, o cirurgião, disse que eu precisava ir para uma nova cirurgia urgente, porque o que aconteceu é que o cérebro tem muitas camadas, tem o couro, tem o crânio, né? E eles disseram que, como eles consideravam que eu morreria em algumas horas, eles não fecharam, só fecharam o couro de cima, porque achavam que eu ia morrer. Então, eu tenho duas cicatrizes, uma desse lado e uma desse. E aí, eu fui para a cirurgia de novo. E aí, lá, eles colocaram um catéter para tirar o sangue, né? Porque depois eu vi o raio-x, o lado esquerdo tinha uma mancha negra que tomava todo o meu cérebro. Esquerdo, lado esquerdo do meu cérebro. E aquilo ali era o sangue das duas veias que tinham se rompido. E aí eu fui para a cirurgia de novo. Então foi muita dor, porque eu tinha dor dos dois lados, né? E era uma dor horrível. Tinha que ficar com gelo o tempo todo, muitos pontos, né? Agora, se sua Mas foi. história terminasse aí, já seria um Ah, milagre, porque pois você viveu de novo. Mas eu sei é. que não é isso, porque você já me contou que tem mais. E essa é uma parte muito sagrada, né, do que aconteceu e que abençoou você e com certeza abençoa muitas pessoas hoje. Você pode falar um pouco sobre essa experiência? Posso. É para isso que eu estou aqui, Lucas. A verdade, eu entendi que essa é a minha missão, né? De tentar ajudar as pessoas. Eu guardei esse segredo, Lucas, por muitos anos, porque eu considerava sagrado demais para mim. Eu ia ao templo e falava, Senhor, eu não posso falar. Isso é muito sagrado. E o que é sagrado tem que ficar guardado. Eu cresci assim, né? O Evangelho me ensinou assim. Mas o Salvador, ele me ajudou a entender que o sagrado nem sempre tem que ser secreto, porque o propósito dele me manter ali era de eu testificar desse milagre. Então, assim, histórias como Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, me emocionam muito, porque para mim eu vivi a mesma coisa. O Salvador me trouxe de volta. Quando eu acordei, que eu vi o meu marido, minha amiga, minha filha e o enfermeiro,
eu já quis contar para eles algumas coisas que foram as primeiras coisas que vieram na minha mente. E eu comecei a falar, mas eu acho que eles pensaram que eu estava meio delirando. Porque eu comecei a falar, e eu vi meu pai, eu falava só inglês, mas eu falei assim, eu estava com meu pai, eu vi o meu pai, eu vi o Salvador, ele me trouxe de volta. E depois disso, eu fiquei muito, muito tempo no hospital, né? Uma média de 40 dias no E o seu hospital, pai uma já era semana. falecido, no caso? O meu pai já faleceu há 16 anos. Ah, então você viu ele no mundo dos espíritos. Não, Não. Lucas, eu não Ele fui estava para no lá. quarto. Todas as pessoas me perguntam, quer dizer que você foi pro lado de lá? Eu sempre digo, não. Ah. Todo o lado de lá chegou até mim. Desculpa, gente, é muito difícil para mim não me emocionar, me perdoe. Mas a minha primeira memória com a qual eu acordei, Lucas, foi me lembrar nitidamente que eu estava num quarto de hospital e eu estava vendo uma cena, uma mesa de cirurgia, pessoas na cabeça, e eu demorei para perceber que aquela pessoa ali era eu. Eu demorei para entender a cena. Mas assim, a memória mais forte que eu tenho dessa cena é de que eu não sentia nada de ruim. Eu não sentia que eu estava em pé, eu não sentia que eu estava flutuando, como a gente vê nos filmes aí, né? Voando, um espírito voando, nada disso, Lucas. Eu sentia que eu era só um pensamento, uma consciência viva ali. E eu sentia todo o quarto. Eu não só estava vendo aquela cena. Provavelmente eu não estava vendo com os olhos, eu estava vendo com o espírito, né? E eu acho que o espírito enxerga tudo ao redor dele. Não é como os cinco sentidos do corpo físico, né? Foi uma experiência incrível para mim, porque eu sentia tudo no quarto. E eu demorei para perceber que aquela pessoa era eu, porque ela me parecia muito diferente do que eu vejo no espelho. Não sei por quê. E aí, nos pés da cama, eu vi uma luz muito forte, muito linda, muito clara. E quando eu comecei a ver essa luz, eu senti uma coisa maravilhosa. E nessa luz eu vi o meu pai. Só que o meu pai morreu de câncer com 76 anos. Só que aquele ali não estava parecendo com nada do que era o meu pai quando ele morreu. Ele se parecia com o que eu lembrava quando eu era menina. Só que tinha uma coisa no semblante do meu pai que eu nunca vi nessa terra, Lucas. Um semblante de paz, uma coisa que eu nunca vi na expressão dele nessa vida. E ele falou comigo, mas ele não falou mexendo a boca. Ele falou na minha mente. Ele falou, me chamou, ele falou, filha, e abriu os braços assim para mim. E eu escutei ele falar na minha mente. Por isso que a gente não escuta as coisas do Senhor com esse ouvido físico. É com o espírito que a gente escuta. Só que o mais interessante de tudo isso, Lucas, é que eu me lembro nitidamente que eu sentia uma grande necessidade de ficar ali do lado da cama e eu falei para o meu pai. E eu não tenho certeza se eu falei com boca, porque eu não tinha boca, né? Eu acho que eu também falei para ele do mesmo jeito que ele falou comigo. É muito difícil de explicar essas coisas, Lucas. E faz todo sentido. O apóstolo Paulo, que teve experiências espirituais, ele disse: não sabia se estava no corpo ou fora do corpo, não é? Exato. Mas uma coisa que nunca saiu da minha mente desse momento é que eu estava num estado que eu já conhecia e que eu já estivera. Era uma coisa que não era nova. Eu estava tranquila, Lucas. Não tinha medo. Eu não pensava, nossa, eu estou ali, eu morri, eu saí do meu corpo e agora para onde eu vou? Eu não tinha nada disso na minha mente, Lucas. Nada. Era paz, só paz. E aí eu olhei para o meu pai e eu falei para ele assim: não, pai, eu tenho que ficar com ela. Porque eu vi que ele abriu os braços para mim. Eu falei: não, pai, eu tenho que ficar com ela. E apontei para mim. E aí eu não tenho mais nenhuma lembrança desse momento do meu pai. Nada. A outra lembrança que eu tenho, que acordou comigo no coma, foi de estar de volta no meu corpo, sozinha num quarto de hospital. Eu não sei como, eu sabia que eu estava num quarto de hospital. E eu sabia que eu estava sozinha. Mas eu estava sentindo coisas horríveis, como se eu estivesse morrendo. E eu tinha consciência que eu estava de volta. Eu falei assim: nossa, eu estou no meu corpo e eu estou morrendo dentro do meu corpo. Eu estou de volta no meu corpo, mas eu estou morrendo. Porque eu sentia falta de ar, eu me sentia empedrada, eu sentia um frio que doía. Nunca senti um frio igual. E, e eu estava sentindo assim, falta de ar.
parecia que eu estava sufocada, eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer. Eu tentava abrir os olhos, mas eu tinha consciência que eu estava no meu corpo. Só que eu estava sentindo coisas horríveis. Foram lembranças horríveis que eu tenho. Eu comecei a orar nessa hora. Eu falei, Senhor, eu tô morrendo sozinha no quarto do hospital. O senhor tem que me ajudar. Eu comecei a orar. E foi nesse momento que eu senti uma presença maravilhosa do meu lado esquerdo da cama. E eu tentava olhar e eu sentia um poder ali do meu lado, eu sentia uma presença, eu não via, eu não sei explicar isso, gente. Não dá para explicar essas coisas. E aí eu lembro que eu fazia muito esforço para tentar olhar e ver o que estava acontecendo ali do meu lado, da cama. E a memória mais forte que eu tenho desse momento é de um par de olhos incríveis que eu nunca vi na minha vida, Lucas. Ele olhava para mim e ele tinha chamas de fogo dentro dos olhos dele, como se fossem olhos amarelos, chama de fogo. Ele pegou a minha mão esquerda e ele falou assim para mim: Estamos muito satisfeitos com o seu missionário. E eu levei um susto quando eu ouvi ele falar isso na minha mente. Eu falei assim, eu tô aqui morrendo, ele tá me falando o quê? Do Jonathan? Eu tive consciência que ele estava falando do Jonathan, que tá na missão tava na missão há um ano. E aí ele falou assim de novo: O seu marido é um homem de muita fé, por causa disso ele vai ver alguns milagres. E aí ele falou 3 vezes a mesma coisa. Só que ele falou isso de uma maneira tão pausada que conforme ele falava, eu não sei explicar isso de outro jeito, Lucas. Alguma coisa saía dele e me envolvia, filho. Como se fosse uma coisa quente, um calor, uma luz, um poder. E eu comecei a sentir muito bem. Eu não estava sentindo mais nada, não tinha mais frio, eu estava aquecida. Mas a coisa que eu mais senti era que eu estava sendo amada naquele momento. Eu entendi que o que saía dele me envolvia era amor. E eu não sei se foi ele, Lucas, até hoje, já faz 9 anos isso. Eu não sei se foi ele, eu não sei se foi da minha cabeça, mas no momento que eu senti esse amor dele por mim, senti a mão dele segurando a minha mão esquerda, eu entendi que aquilo ali era Jesus Cristo, porque na minha mente falou assim: nossa, não é um anjo. Esse amor só pode ser Jesus Cristo. Foi por causa desse amor que ele aceitou morrer por nós. É desse jeito que ele nos ama. Aquilo me surpreendeu, Lucas. Eu fiquei implorando para ele, Lucas. Eu falava assim: não me deixa, Senhor, por favor, fica aqui comigo, senão eu vou morrer. Fica aqui, não vai embora. Essa é a última lembrança que eu tenho desse momento, de eu ficar implorando para ele ficar ali comigo, porque parecia que aquele amor era a coisa mais importante do que ar. Eu precisava daquilo. Essa lembrança, Lucas, ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é torturante para mim. Eu vou ao tempo e eu choro e eu falo, Senhor, eu não consigo esquecer esse amor. E eu só quero viver para estar de volta um dia sentindo esse amor. Porque não é nada do que a gente conhece nessa terra, meu filho. Nem amor de mãe, nem de vó. Eu sou as duas. Eu posso te garantir. Não é igual o amor de mãe, nem o amor de vó. É uma coisa que a gente não conhece nessa terra. Uau, que incrível o seu relato. Muito obrigado por essa experiência incrível que você contou, a forma como você contou também, a forma é, cuidadosa, respeitosa, mas muito sincera, muito autêntica, né, nas suas palavras. Eu não tenho como contar de outro jeito, sabe? Lá no meu canal eu falo do mesmo jeito. E eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que estão me edificando, porque elas me falam o que elas sentem quando elas escutam. Mas eu também tenho um monte de gente que estão falando para mim: você é uma mentirosa. Imagina que ele apareceu para você. Porque teve uma pessoa que falou assim: por que que ele salvou você e não a minha mãe que teve a mesma coisa que você? Então eu estou recebendo tudo.
É. Mas eu me lembro que eu estou aqui para fazer isso pelo Salvador. É por ele que eu estou fazendo. Se ele me deu esse presente, eu tenho que dar de volta. Porque sabe o que vai acontecer, Lucas? Um dia eu vou estar de novo de frente a ele. Por quê? Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, eu vivo por isso. Eu faço de tudo nessa vida por isso. E aí ele vai falar para mim: o que que você fez, Vânia, com aquilo que eu te dei? Eu quero dizer para ele: eu fiz tudo que eu podia, Senhor. E-mail, rede social, é, internet, tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz. Quem não te conhece pessoalmente, talvez não saiba, mas eu fui da ala da Vânia por alguns meses. Não sei se está servindo ainda como recepcionista, tá? Ainda sou a recepcionista Ainda da é. ala e um carguinho na Sociedade Socorro que eu A adoro. melhor recepcionista que tem, com certeza. Nos recepciona com muito carinho, um abraço, nos faz bem-vindo. Todas as pessoas que chegam lá Ah, já se sentem muito acolhidas na aula. Sem falar da família especial que você tem também. O Cinecil está sempre pronto para ajudar. Várias vezes, meus irmãos, meus pais ligaram para o Cinecil no meio do dia. Cinecil pode vir ajudar a gente aqui, porque o Cinecil ele tem um hobby, né, de mexer em carro, de arrumar. E a gente e chamava ajuda todo ele mundo com esse ia hobby. de madrugada, não importa a hora, também super animado, super legal, divertido. E sem falar nos filhos, né? Eu convivi mais com a Rebeca, porque ela era adulta solteira na época, É, e uma família incrível. Então, além de você estar abençoando as pessoas com esse relato de esperança e de que há um amor muito grande de Deus e de Jesus Cristo por nós, ah, eu vi que a sua vida é uma expressão desse amor, porque vocês servem, isso abençoa sua família e abençoa outras pessoas também para que possam expressar esse amor de Deus aos outros. exato. As pessoas precisam entender que o mundo está do jeito que está por falta de amor. Esse é o maior problema. E o amor, ele pode fazer milagres. O amor de Jesus Cristo me trouxe de volta. Só pode ser isso. E foi o amor dele que deu a ele forças para ele cumprir a expiação por nós. A gente não sabe amar desse jeito. A gente não sabe. Às vezes tem pessoas que nem amar a si mesmo consegue, né? A gente tem que amar a gente mesmo para poder amar o outro também. E eu diria para as pessoas que duvidam de milagres, de experiências espirituais, que procurem orar, ler as Escrituras, conhecer Deus, porque Deus não deixou de ser um Deus de milagres. E o motivo Exato, pelo qual algumas pessoas talvez tenham que passar por dificuldades e não recebam a bênção que eles estão esperando é porque Deus é tão bondoso que Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos passar, aquilo que precisamos eh, digamos assim, sofrer, né? Deus, ele nos conhece, ele tem um plano individual para cada um de nós. Então, talvez a mãe, é, a pessoa que morreu, teve a mesma coisa e morreu, é porque Deus queria receber no reino de glória e abraçar com esse amor incrível. Já você tinha uma missão diferente. Então, a gente não pode dizer para outras pessoas, isso não foi verdade porque não aconteceu comigo. Isso daí, não é assim que o plano de Deus funciona. eu acho que para mim seria muito mais fácil eu ficar por lá, viu? É por Porque, esse, olha, não é fácil, viu? Você colocar sua cara a tapa. Eu levei anos para ter coragem disso. Foi só É, quando o Senhor falou comigo no tempo que ele falou assim: não, o que é segredo, não, o que é sagrado não tem que ser secreto. E aí eu falei assim: agora vai. Gilvan Polônio, Jonathan, meus dois ajudantes, eu que sei foram quantas eles que vezes me eu te ajudaram. convidei para você contar a experiência em público, você não E quis? eu falava o quê, Lucas? Ah, Eu não, não. morria, eu queria guardar isso. Você Pois é. entendeu? Mas tá certo de guardar, mas também nós vivemos agora nos últimos dias, né? Um tempo em que nós precisamos divulgar o Salvador. Exato. Então, O eu jeito que o mundo tá foi que também me ajudou a ter forças para buscar uma resposta do Senhor e falar: Senhor, falo ou não falo? Né? Falo ou não falo? E o Senhor falou assim: tá na hora de falar. Muito bem. Isso, eu quero dizer para qualquer pessoa que está me ouvindo, gente, que alguns membros da minha família falaram assim: você que é uma rata de igreja, né? Que não sou membro da igreja.
Você que tem um filho que está lá longe de você há um ano, acontece isso com você, olha como que Deus faz. Queria que vocês soubessem que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Isso transformou a todos nós. A minha mãe, meu marido, as pessoas que nos conhecem, que me conhecem principalmente mais a fundo, falam assim: aquela lá morreu aquele dia mesmo, porque essa daí já é outra. Então, Deus faz a gente sofrer, como você falou, para mostrar o poder dele na nossa vida. Se a nossa vida for inteiramente toda boa, como é que nós vamos conhecer as misericórdias e o poder e os milagres de Deus? Exatamente. Muito obrigado, irmã Vânia, pelo seu tempo hoje. Foi Eu maravilhoso. que agradeço, porque você é um instrumento nas mãos do Senhor e agora está me dando a chance de outras pessoas, principalmente os membros da igreja, conhecerem. Se vocês quiserem ouvir meu bispo, meu marido, minha mãe, meus filhos, vão lá no meu canal, vão ouvir a mim também, que nós estamos aqui para falar, para Exatamente. ajudar as pessoas. Testificar o amor de Deus. Muito obrigado pelo seu Já tempo. que a gente está falando uma coisa aqui, eu só queria terminar Isso. dizendo que através do meu canal eu conheci uma mulher, uma filha de Deus maravilhosa. Ela nasceu com alguns desafios nessa terra, mas o espírito dela é tão nobre e eu amo essa menina. E ela, mesmo na cadeira de roda, ela vai lá no computador, ela passa as coisas para todo mundo, ela criou um grupo, ela divulga o seu canal, ela é sua fã inveterada. A Yara, Yara. nós amamos você. Manda um beijo para ela, porque ela te ama. Yara, Sim, a Yara, gosto muito dela também. Yara, muito obrigado. Acho que ela vai ser a primeira a fazer um comentário aqui nesse vídeo. com certeza. A Yara, ela é demais. Nós somos muito gratos pela dedicação que ela tem de divulgar as coisas do Evangelho. Obrigado, Yara. Nós amamos você. É, E esse canal está me dando chance de trazer essas pessoas maravilhosas para minha vida. Nossa, excelente, que bom. obrigada, meu filho. Muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, não se esqueçam de deixar um comentário aí para mim poder mostrar para a Vânia se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Também na descrição vai ter o canal dela, onde vocês podem ver os relatos das testemunhas que presenciaram isso e onde ela conta a experiência dela com mais detalhes. Também eu vou deixar o link da participação dela lá no podcast do Marco Maria, para que vocês Ah, possam ver obrigada. o relato e assim Sim, acompanhar é, a irmã Vânia. É isso tá aí. bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, meu filho. Um grande abraço. Quando vier para cá, vem aqui em casa comer um arroz e feijão. Opa, com certeza.